A quem pertence o mundo? Ele tem um novo dono. Você sabia? Vamos ler aonde a Bíblia fala sobre a quem pertence este mundo e por que ele foi passado de uma pessoa para outra. Está em Lucas 4, versículo de 5 a 8. Então o diabo o levou a um lugar muito alto e lhe mostrou, em uma fração de tempo, todos os reinos do mundo. E lhe propôs: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória destes reinos, porque me foram entregues, e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Portanto, se prostrado me adorares, tudo isso será teu. Contudo, Jesus lhe afirmou: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Nessa passagem aqui em Lucas, fica muito claro que o diabo, ele tem autoridade sobre este mundo. Só que o diabo, ele só tem autoridade porque foi dado a ele essa autoridade. Aqui mostra o desejo do diabo de ser adorado. E tudo isso aconteceu por quê? A pergunta que eu quero te fazer é: quem deu esse poder ao diabo? Quem foi que entregou o mundo ao diabo? Porque ele diz bem claro aqui para Jesus no deserto. Olha o que ele disse aqui. Porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Você só dá aquilo que você tem. Você só doa algo a alguém quando aquilo te pertence. Então vamos entender o que o diabo estava falando aqui para Jesus no deserto. Quando ele diz que ele tem autoridade para entregar, é porque alguém deu essa autoridade para ele. Foi Deus que deu essa autoridade para o diabo? Não. Deus, quando ele construiu o mundo, quando Deus fez o mundo, ele deu toda a autoridade para Adão. E Adão, quando pecou, quando ele caiu no pecado da desobediência, lá no Jardim do Éden, ele entregou o mundo nas mãos do maligno. Então, o mundo, ele nunca foi do diabo. O mundo, ele foi feito, ele foi criado para ser do homem, dos filhos de Deus. Mas foi devido ao pecado do homem que ele foi entregue ao diabo. Tanto é que o diabo fala que foi entregue para ele e ele pode doar a quem ele quiser. Vejamos que na Bíblia ela diz que o diabo, ele quis que Jesus se prostrasse diante dele para dar para ele tudo aquilo que o mundo tem. Mas olha que estranho, né? O diabo fala para o Criador que ele quer entregar algo que já na verdade pertence a Deus. Deus, ele criou o mundo, ele criou o homem, ele criou a natureza, ele criou todas as coisas. Só que o que fez o homem perder a bênção de Deus foi justamente o pecado. O mundo, ele jaz do maligno, a Bíblia fala. Por isso que hoje nós vemos tantas coisas no mundo acontecendo, tantas catástrofes, tantas doenças, tantos problemas, porque o mundo, ele foi entregue ao inimigo. E aí a Bíblia também diz o seguinte, que Jesus, quando ele ouviu isso do diabo, o que ele respondeu para o diabo? Voltamos lá. No versículo 8 ele diz: contudo, Jesus lhe afirmou, está escrito. Independente do que o diabo fale, independente que se o diabo tem poder no mundo hoje, atualmente, independente do que foi transferido para o diabo, a palavra de Deus, ela não muda e ela nunca mudará. Quando Jesus disse para ele, está escrito, ele está afirmando isso ao diabo. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. O diabo ali, ele estava mostrando o quê? O desejo dele de ser adorado por Jesus e hoje o desejo dele de ser adorado pelo homem. Mas Deus, ele diz na palavra dele que só existe um Deus, um Senhor, que é merecedor de toda honra
toda a glória e todo o louvor. E esse Senhor se chama Jesus Cristo. Então, hoje, eu quero dizer para você nesta palavra que o mundo, ele pode até ter todas as belezas que tem, todos os atrativos que tem. Você pode achar o mundo até algo muito atraente. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando, o inferno não existe, o inferno é aqui mesmo. Se o inferno fosse aqui mesmo, então nós não poderíamos nem sequer pensar em qualquer outra coisa que não fosse inferno. Quando a Bíblia fala que o inferno é um lugar de choro e ranger de dente, quando a Bíblia fala que o inferno é um lugar de tormento, quando a Bíblia fala que o inferno é um lugar onde o bicho nunca morre, então nós não podemos chamar a terra de inferno. A terra tem uma natureza maravilhosa para ser apreciada, a terra tem tantas coisas boas para ser explorada, sabe por quê? Porque quem criou o mundo, quem criou a terra foi Deus. E realmente a intenção de Deus era fazer tudo do bom e do melhor para os seus filhos. Mas infelizmente o mundo, a terra foi corrompida pelo mal, foi corrompida pelo pecado, foi corrompida na queda de Adão e Eva lá no paraíso. Então o mundo realmente era para ser perfeito, hoje ele não é mais, porque hoje ele foi entregue ao nosso maior inimigo, ao nosso maior adversário, que é Satanás. Então eu gostaria que você entendesse que nada de que Deus faz é errado, nada do que Deus faz é ruim, precisa de reparos. Infelizmente, o plano original de Deus foi modificado quando entrou o pecado no mundo através de Adão e Eva. Então o mundo, ele pode ter toda a sua belezura, o mundo, ele pode ter toda a sua graça, mas uma coisa eu te garanto, este mundo aqui não é mais o mundo original que Deus preparou para os seus filhos. Tanto é verdade isso que eu estou te falando, que Jesus vai voltar e vai resgatar os teus filhos deste mundo. Se aqui fosse um lugar maravilhoso e perfeito, Jesus não precisaria voltar e acabar com isso daqui. Então eu quero que vocês guardem algo no coração. O mundo, ele não te pertence. O mundo, ele não pertence mais aos filhos de Deus. O mundo, ele pertence ao maligno. Se você crê que Jesus é o Deus que veio em forma de homem, naquela cruz, morreu para te salvar, é porque ele quer te levar para um lugar muito melhor que esse mundo, que é o céu. Você que entendeu essa mensagem, que está falando no seu coração, que quer aceitar esse Jesus, que quer morar nesse céu, que sabe que tudo que nessa terra, já entendeu que tudo que tem nessa terra é passageiro, e quer aceitar esse Jesus como Senhor e Salvador da tua alma, aponte a câmera do seu celular nesse QR Code e saiba que vai ter alguém aqui para falar muito mais do céu para você do que da terra. Hoje as pessoas estão falando muito da terra, das coisas que estão aqui na terra, das conquistas que querem ter aqui na terra, mas isso aqui tudo é passageiro. Não adianta você ficar planejando, sendo que isso aqui um dia vai ter fim. E não está muito longe. É melhor você semear numa terra onde não tem fim, que é no reino, que é no céu, que é para as coisas celestiais. E você que se afastou dos caminhos do Pai, mas que quer voltar porque também já entendeu que Jesus é o único caminho, ele está te esperando. O mundo só tem coisas, o mundo só tem ilusões. O mundo só tem expectativas, porque realidade mesmo só é a palavra de Deus e Jesus.